Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e estamos juntos mais uma vez. Obrigado a todos vocês que nos seguem nas diversas redes sociais. Bom, queridos, eu quero avisar vocês que nós estamos no caminho certo, o caminho pedagógico do reino de Deus, porque nós cremos que o reino de Deus ele é eterno, né? E cremos também que ele está em expansão e nós fazemos parte deste reino. E eu quero dizer que nós amamos a todos sem distinção. Nós amamos os que falam bem, glória a Deus, e nós também amamos aqueles que, infelizmente, falam mal. Nós o amamos de todas as formas. Mas eu, sinceramente, eu dou graças a Deus por exibir a vocês um conteúdo rico. Se eu me proponho a trazer um tema igual a este que você vai ouvir, eu não desvio o foco desse tema para falar de pessoas, de falar de outras situações. Não há superficialidade em nossas mensagens. Aqui nossa preocupação é expor o tema da melhor forma possível. É claro que pode haver divergência, e isso é normal. Às vezes o irmão não concorda com o tópico A, com o tópico B. Mas aqui a autoridade é da palavra e não uma percepção de autoridade falsa. Porque o nosso foco são textos bíblicos e nunca será pessoas. Aqui nós priorizamos o ensino. Eu até já perdi muita gente que estava comigo porque eu peço likes, né? Eu peço likes para o engajamento porque eu creio, eu não tenho vergonha de pedir, porque eu sei o conteúdo que eu produzo. E até mesmo irmãos que batem a porta e nunca mais voltam, isso é normal. É Deus quem cuida de todos, não eu. Eu não estou aqui para polarizar o público. Eu não estou aqui para te polarizar, meu irmão. Aqui você é livre para achar o que você quiser. Tem gente que me acompanha e não gosta, por exemplo, quando eu falo de livros. Agora, já tem gente que gosta, que me acompanha e até compra meus livros. E eu não vou dizer que aquele ali está certo ou que o outro está errado. Isso é polarizar. Porque se eu fizer isto, estarei mostrando a vocês o quanto eu sou vazio e não tenho conteúdo. Porque se eu falar, não se junte com A, se junte com B, não se junte com C, se junte com D, eu estarei mostrando o quanto eu sou vazio. E eu não tenho conteúdo para expor a vocês. E jamais, meus irmãos, é faltar o respeito com vocês. Essa é a tônica de minhas mensagens deste canal. A nossa preocupação aqui é expandir o reino de Deus e a sua graça que nós cremos que é eterna. Então, na mensagem de hoje, você vai ver um desses aprofundamentos. Nós vamos falar sobre o tempo, e falar sobre o tempo é muito bom. Mas não é o tempo do relógio, e sim o tempo de cumprimento das profecias escatológicas bíblicas, que ela é muito clara em relação a isso. Eu falo isto porque vocês sabem que existe uma questão que há séculos o sistema religioso desenvolveu como uma espécie de válvula de escape, né? Por exemplo, para textos que são muito incisivos, muito reais naquilo que eles querem dizer. Por exemplo, a brevidade da segunda vinda de Jesus. Todo o Novo Testamento, os discípulos, todos eles se incluíam dentro do tempo em que Jesus viria. E há textos muito claros em relação a isso. Só que eles negam isto. O sistema religioso nega esse tempo. Então eles veem textos simples como Mateus capítulo 24, versículo 34, quando o Senhor falou sobre aquela geração que iria ser punida. Então eles, na verdade, o sistema religioso, eles negam o poder das palavras que o livro de Apocalipse fornece para estabelecer o tempo de suas profecias, o tempo de cumprimento e a parousia de Cristo e da igreja primitiva. Textos tão claros como este que eu vou mostrar a vocês, olha, textos de Apocalipse capítulo 1, versículo 1, no qual diz, olha, a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, olha o texto brevemente, não tem como você pensar em outra coisa a não ser que isto se cumpriu brevemente, e não em 2000 anos, deve acontecer. Outras passagens também ali, ó, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 11, capítulo 22, versículo 6, todos esses versículos aí mostram a brevidade da parousia de Jesus. Então o que o cristianismo tradicional fez? Eles pegam textos iguais a estes e dizem que as noções temporais de Deus são distintas das noções temporais do homem. Irmãos, é claro que se nós formos interpretar assim, é claro que Deus vive num tempo acima do homem. Mas Deus, quando se comunica com os homens, ele é muito claro em relação ao seu tempo. E nós encontramos isso aonde? Nas Escrituras. Então a pergunta que fica é, qual o verdadeiro relógio de Deus? É nisto que vamos nos aprofundar nesta mensagem
de hoje, tá bom, abençoado? Então, como é costume desse canal, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram, olha, se inscreve no nosso canal, se você tem gostado do nosso conteúdo, nem que seja para você estudar mais, isso é importante para a sua vida espiritual própria aí, crescer na graça e no conhecimento. Deixe seus comentários, se você quiser que o YouTube te avise, é só você tocar esse sininho aí embaixo, deixe seu like, né? Também é importante, comentem à vontade e assim nós vamos prosseguindo. Bom, queridos, eu quero falar aqui deste livro aqui. Eu, como autor de livros, tenho que mostrar os meus livros. Eu quero apresentar o livro Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia que você nunca viu. Vocês sabem que as mensagens deste canal, ela usa a interpretação do preterismo completo. E esse livro não é diferente. Neste livro, eu analiso os capítulos 24 e capítulo 25 de Mateus, do livro de Mateus. Neste livro você vai poder acompanhar versículo por versículo o entendimento correto das profecias e o tempo de seu cumprimento. Passando também pelo versículo que eu acabei de citar, de Mateus capítulo 24, versículo 34. Porque nele encontramos Jesus falando do tempo que tudo o que ele disse, que foi escrito nos capítulos 24 e 25, se cumpriria e seria em sua geração. Para isso eu exploro essa passagem no grego. Eu uso passagens paralelas como Mateus capítulo 10, versículo 23, capítulo 16, versículo 28 e Mateus capítulo 26, versículo 64, para reforçar a ideia de que os eventos descritos se cumpririam naquele aion, naquele tempo. Olha, é um livro muito excelente para você que quer se aprofundar na coluna central da parúzia de Jesus, que é Mateus 24 e Mateus 25. Quem quiser adquirir, é só entrar em contato comigo, tá bom? Esse livro está disponível para quem quiser ele, e ele tem 181 páginas de pura interpretação do preterismo completo. Estamos então entendidos, abençoado? Podemos então ir ao conteúdo, já que eu falei que eu tenho conteúdo, vamos apresentar o meu conteúdo. Mas antes disto, vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. E como eu falei no início, na mensagem, nós vamos falar sobre o tempo. Mas não o tempo do relógio, sim o tempo do cumprimento das profecias escatológicas bíblicas. E este tema tem sido controverso por séculos, como mostrei para vocês, especialmente na interpretação de passagens, como Mateus capítulo 24, versículo 34, as passagens de brevidade de texto do Apocalipse, de Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles falam da brevidade do tempo de vinda de Jesus. E muitos argumentam que o tempo divino é diferente do humano, mas a questão central é entender o verdadeiro relógio de Deus conforme revelado nas Escrituras. Eu vou mostrar a vocês. Então, segundo esses raciocínios, o fato de Deus estar acima do tempo altera o significado dos termos que indicam o tempo das profecias. Os caras fizeram uma salada de fruta muito doida aí em cima dos versículos bíblicos. Eu vou mostrar para vocês. E vários teólogos do sistema religioso querendo abrandar o que o preterismo mostra, tão claro desde o começo da era cristã, porque o preterismo completo não é algo novo, em relação à brevidade dos versículos que dizem, né, que o próximo é próximo, que é breve é breve. Então vamos ver o que eles criaram. Vamos analisar então, a começar analisando Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Disse o texto: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E esse próximo aí vem dessa palavra em hebraico, quer dizer, engos. Então, os teólogos do sistema religioso dizem que a palavra próximo, que significa perto, ou muito perto, tão perto que dá para até tocar a mão, eles dizem que essa palavra ela é relativa. Simplesmente os caras chegaram, meteram o pé na porta e falaram assim, ó, isso aqui é relativo. Então eles dizem que pode ser entendido o curto como longo aí nesse texto, como demorado. E que nos leva a perguntar, com o próximo? Com o próximo de quê? Porque não é algo solto no espaço. Mateus 24, 2 encerrou a escatologia. Seria quando o templo viesse abaixo. Em comparação com o quê? Avaliado por quem? Então, queridos, vocês começam a entender a confusão que esses homens fazem em textos bíblicos tão claros. O que é longo e demorado para nós é curto para Deus. Então eles correm para se justificarem disto, eles correm para o famoso versículo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que todos nós conhecemos, que é aquele que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Em suma, o que os defensores dessa linha de raciocínio estão dizendo é que quando está escrito próximo, podemos entender como distante. Ou, quando está escrito breve, podemos, irmãos, ler sim como demorado. Por quê? Porque Deus é atemporal. Ele está acima do tempo. Há milhares de anos pode ser um dia breve para ele. Por exemplo, o que está escrito, vamos voltar, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. O que está escrito como próximo pode ser lido aqui, irmãos, como distante. Só para vocês terem uma ideia sobre essa referência, o que está escrito em próximo aí, podemos considerar como distante. É o mesmo que você lê ali no final, porque o tempo está próximo, você lê porque o tempo está distante. Outro exemplo, irmão, é Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Olha aí. O texto está dizendo que Deus, né, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aí, se for usar o raciocínio do sistema religioso, nós podemos dizer que essa passagem aí hão de acontecer daqui a mais ou menos 2000 anos. Tal pensamento, ele é geralmente fundamentado lá na passagem de 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Como vimos aí na miscelânea desses pensamentos aí, desses homens. Esse precedente que o cristianismo criou é a pior coisa que poderia acontecer contra as profecias e todo o escrito bíblico. Você já imaginou se nós usarmos, eu vou fazer isto, em outras passagens? Sabe o que se chama isso, irmãos? Se chama aniquilamento das escrituras. Olha, eu não entrarei aqui na questão do sentido correto da passagem de 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, porque eu já fiz isso em outro vídeo aqui no canal. Eu vou estar deixando nas descrições deste vídeo e vocês vão lá e vejam, tá? Vem explicando por que Pedro usou esse termo, tá? Todavia, eu pretendo mostrar a vocês como esta exegese, não exegese, que aplicam a 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, pode sim gerar destruição sem precedentes da palavra do Senhor, se aplicadas a outras escrituras de caráter semelhante. E a pergunta que eu faço é, será que somente nas questões relacionadas com o tempo que as noções de Deus diferem das noções dos homens? Ou existem também outras passagens em que nós podemos aplicar essa mesma regrinha? Bom, abriu precedente, então eu posso também. Vamos ver uma declaração, Salmos número 139, versículo 2. Vou botar aqui para vocês. Salmo 139, versículo 12. Desculpa. Diz ali o texto, nem ainda as trevas me encobrem de ti. Bom, se nós formos usar o mesmo texto, o mesmo padrão de 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 para o Apocalipse, nós poderíamos inferir nessa passagem, trocar a luz aí como trevas. E aí ficaria o texto como? Nem ainda as trevas me encobrem de ti. O dia você poderia trocar por noite, noite por dia, trevas por luz e luz por trevas. Olha o samba de crioulo doido que isso vai dar, irmãos. Isso muda ou não muda o sentido das coisas? Isso muda ou não muda o sentido do texto? Claro que muda. Agora, se o homem, atenção, se o homem deve ler a escritura de acordo com a mente de Deus, podemos ler os seguintes versos como proposto. Veja aí, ó, Marcos capítulo 15, versículo 33. Vamos a mais um exemplo e vamos passeando na palavra. Marcos 15, versículo 33, o texto é esse. Ó. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Então ficaria assim, ó. 1 Pedro 3,8, a regra. E chegado a hora sexta, houve luz, não trevas. Porque no texto original é trevas, mas no texto mudado, segundo o entendimento, é luz. Então, a conta não fecha. Bom, vou mostrar a vocês agora Isaías 40, 17. Vamos ver o que está escrito. Isaías 40, 17. Disse ali o texto, todas as nações são como nada. Nós poderíamos trocar para muito. Perante ele, as considera menos, ou mais, do que nada, tudo. E como uma coisa vã. Olha só como é que a continha começa a não fechar. Olha essas duas passagens aqui que eu coloquei elas paralelas para a gente ver. E o que está escrito assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos, vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Então nós podemos ler assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é trevas e não há nele luz nenhuma. Olha aí, abençoado. Olha como é que a continha não fecha. Olha como é que fica esse versículo.
há muitos versículos que ficariam sem lógicas se nós aplicarmos a lógica irracional do sistema religioso em relação a breve, e entender que breve pode ser distante. Se nós fizermos isto para inferir no tempo usado na Bíblia, acerca das profecias bíblicas, nenhuma profecia bíblica vai se encaixar. Agora, por que eles fazem isso? Porque eles não querem aceitar os textos bíblicos como são. Veja Isaías 55:9, abençoados. Olha aí, outro texto que eu separei aqui. Isaías capítulo 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos, poderia ser baixo, do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos, poderia ser baixo, do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos, poderia ser baixo, do que os vossos pensamentos. Deus não vê como o homem vê. E aí se aplica a todas as coisas e não só as questões relacionadas ao tempo. Deus não enxerga as coisas como nós vemos e entendemos. Então nós poderíamos trocar isso, poderíamos burlar totalmente a palavra. Mas Deus, ele mesmo se identifica que ele usa o tempo do homem nas questões apocalípticas primariamente. Nosso Deus sempre buscou comunicar-se com suas criaturas de forma que pudéssemos compreendê-lo. Toda a Escritura isso é muito claro. Não é porque aquilo lá em Apocalipse, aquilo lá em Mateus, aquilo lá em 1 Coríntios, aquilo lá em 1 Tessalonicenses, aquilo que está escrito por Tiago, nós não podemos usurpar essa questão e inventar as coisas. Deus se comunicou com o homem sempre na maneira que o homem pudesse entender. E isso também é verdadeiro quanto às indicações de tempo para cumprimento das profecias. Vamos ver um exemplo, vamos ver o julgamento da Babilônia, né, histórica no tempo de Isaías. Deus disse que estava perto. Vamos ver, Isaías capítulo 13, versículo 6. Agora vamos ver as profecias de tempo, em que o tempo se cumpriu certo. Diz o texto ali, ó, clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Se formos usar essa lógica de 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, podemos aplicar que está longe. Não aconteceu. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Então, se eu aplicar essa exegese, eu estarei desmentindo essa profecia. Irmãos, isso se cumpriu, a profecia dita por Isaías, entre no máximo 150 anos, e não em 2000 anos. O juízo veio logo. Vamos ver uma outra profecia, o julgamento de Edom, predito por Obadias. O tempo ali estava perto. Vamos ver. Obadias capítulo 1, né? Obadias, a bem da verdade, só tem um capítulo, então é versículo 15. Diz o texto, porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Irmãos, igualmente, essa profecia não demorou milênios para acontecer, aconteceu logo. Agora, existem profecias em que o tempo, é claro, é longínquo mesmo, e acontece esse longe, distante. Vamos ver a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que Deus afirmou que era para dias muito distantes. Está lá em Daniel, capítulo 8, versículo 26. Olha aí. E a visão da tarde e da manhã, que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Isso se cumpriu em quanto? Em 1150 dias. Então as profecias foram muito claras. E Deus, ele se comunicando com o homem, ele entra no tempo do homem, porque o homem não tem percepção do que é espiritual. Seria uma pegadinha de Deus com o homem. E Deus não é Deus de pegadinha. Vamos ver outra profecia, a profecia do cativeiro de 70 anos. Deus disse que ia durar muito tempo. Vamos ver esse versículo? Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Diz o texto, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Vamos comparar com Hebreus e ver a diferença? Uma profecia longa, para longos dias, e uma profecia para dias curtos. Vamos ver? Hebreus 10, 37. Olha só. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Irmãos, as pessoas, elas olham para Israel como o relógio profético de Deus. Todavia, o verdadeiro relógio de Deus está debaixo do nariz delas. E elas não querem ver.
Deus, irmãos, Deus não deixou o seu povo perdido no tempo. Ele comunicou nas Escrituras tudo acerca do tempo da segunda vinda dele. Está na hora, irmãos, de abrirmos os olhos e negarmos essa leitura insana que estão propondo, substituindo palavras por seus antônimos e negando o que realmente está escrito. E por fim, queridos, eu encerro esta mensagem dizendo que o significado de um texto está dentro dele mesmo, nas palavras que o compõem e na intenção clara do autor. Não precisa ficar procurando em eventos catastróficos ou coisas místicas ou divinizadas. Não, é como uma escultura. A sua beleza está visível nela, não escondido em lugar algum. É nela que você tem que se concentrar. É a profecia que você tem que olhar. É o contexto bíblico que você tem que entender, se aprofundar. Em resumo, irmãos, para entender um texto, basta analisar o que está escrito nele. E assim, se aprofundar nesse maravilhoso cenário que o preterismo completo nos coloca, com uma visão de salvação e não de condenação. E assim nós vamos fazendo o quê? Ressignificando nossas vidas, recontextualizando as Escrituras e alertando as pessoas que o reino de Deus já se faz presente nestes dias. Então, abençoados queridos, muito obrigado a todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Adquira o livro O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia jamais vista. Explore a segunda vinda de Jesus de maneira inédita. Entenda por que o preterismo completo prega e ensina que essa vinda já aconteceu no primeiro século, com a queda do Templo de Jerusalém. Garanta já o seu exemplar. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso.